Estamos de volta aqui com o último bloco, né? A gente já fica já meio assim triste porque já está acabando e ainda tem algumas dúvidas ainda para tirar aí. E para você que está chegando aí agora, voltando aí, doutora Giana Andréia, que é médica pediatra, e nós estamos falando sobre a profilaxia da transmissão vertical. Então, assim, são várias situações que a gente já discutiu aqui no decorrer do programa. E eu já gostaria, doutora, de lhe fazer o seguinte questionamento sobre essas medicações, sobre elas existem efeitos adversos. Explica para a gente um pouquinho o que é esse efeito adverso e se essa medicação ela tem esse efeito adverso, porque o que a gente escuta é a dificuldade das pessoas assim que falam que passa muito mal. Existe isso mesmo ou é mito? É mito ou verdade, né? Fica aquela questão. Infelizmente, não é mito. Algumas pessoas têm, sim, desde sintomas leves, né, como vômitos, diarreia, que podem ser só adaptativos. Às vezes é porque iniciou a medicação. Né? Até exantemas, que é uma vermelhidão no corpo, urticária. Muitas vezes a gente tem que suspender o medicamento por alergias. O uso crônico, a gente pode ter alteração cardíacas, renais, hepatite crônica, alteração de enzimas hepáticas. Então, esses efeitos adversos podem vir mesmo a acontecer. Mas nada que a gente, assim, hoje não consiga digamos assim, minimizar esses efeitos e, às vezes, até fazer troca, né, do medicamento. Às vezes, a gente suspende, depois faz uma reintrodução gradativa. É tudo um acompanhamento, né, como a gente já falou nos blocos anteriores. Agora, falando em medicação, doutora, assim, uma preocupação que os familiares, em geral as mães, avós até, têm a respeito de como é que são administradas essas medicações, né? Nesse caso, esse tratamento específico, ele tem medicação injetável, tem medicação oral, como é que são administrados para assim, para também quebrar um pouco essa barreira de que, ao ser tratada, a criança vai ser traumatizada ou vai sofrer alguma coisa em decorrência do tratamento. São só injetáveis? Que apresentações que tem desses medicamentos? Não, não são injetáveis, não, gente. É via oral, a gente tem líquido para as crianças, tá? Inclusive, eu queria voltar um pouquinho. Tem bebezinhos que nascem, por exemplo, prematuros, que não podem tomar por via oral o AZT, e a gente tem o AZT injetável para fazer no RN, tá? Mas a criança que está lá no SAI-CTA e que foi diagnosticada, que precisa de antirretroviral, são medicamentos líquidos. Nós temos comprimidos, mas acima de 35 quilos que poderiam estar utilizando. Mas para as crianças menores, líquido, e assim, elas não têm muita dificuldade, não. As crianças que tomam não têm muita dificuldade na aceitação. Elas tomam bem. Porque por muito tempo se difundiram que a medicação era bezetacil, para praticamente tudo, né? Então ainda tem muitos traumas ainda com bezetacil. Não é o bezetacil, não tem a dor do bezetacil e é via oral. Todo mundo fica traumatizado aí, né? Acho que toda criança aí já tinha um trauma já disso. Doutora, e assim, só por curiosidade mesmo, quando migrar para a senhora falou de solução oral, né? E quando que é migrado assim para comprimido? Porque tem menino que é difícil, né, tomar. E aí, quando que que a senhora enxerga que ou que faz essa apresentação em comprimido? Então, Dármina, quando a criança já consegue engolir o comprimido, ela já tem peso adequado e já tem maturidade para engolir o comprimido, não tem problema nenhum. Se o peso dela foi adequado com as miligramas que a gente tem, né, dos comprimidos, e ela conseguir engolir, ela pode tomar o comprimido se ela tem dificuldade com a medicação oral, líquida. Agora, doutora, uma preocupação, até para a gente como profissional da área de saúde, quando prescreve uma medicação, é de que esse medicamento não adquira resistência, né? Que ele não perca a sua eficiência, a sua eficácia. Quando isso acontece, é comum, aliás, acontecer dessa medicação específica desenvolver resistência, e quando isso acontece, como é que é a conduta adotada? Então, Marcos, antes mesmo da gente iniciar o antirretroviral, a gente já faz um examezinho chamado genotipagem, né, que a gente vai ver a resistência do vírus. Por que a gente faz antes de começar o medicamento? Porque, geralmente,
esse bebê, essa criança, a mãe já vem tomando antirretroviral. Então, ela pode passar essa resistência para esse vírus que infectou essa criança. Então, a gente já faz essa genotipagem. Iniciamos, não está dando certo, a carga viral está se mantendo alta, ou a criança tem sintomas de infecção. A gente pede uma genotipagem, e aí vem... A genotipagem é como se fosse um antibiograma. Quando a gente pede para fazer um antibiograma, vai detectar a bactéria que está causando e quais são os antibióticos que ele é sensível. Então, já vem um outro esquema para a gente, e isso é comum de acontecer, já vem um esquema alternativo. E a gente faz a troca. Aí a gente faz a troca e pede para que, dentro de 6 semanas, essa criança volte para que a gente faça uma nova carga viral dela, para ver se realmente o medicamento está surtindo efeito, então. E, doutora, até quando essa criança vai ser acompanhada lá no SAI-CTA? Existe um prazo limite aí? Como que é feito esse acompanhamento e até que idade ou até em que período ela é acompanhada? As crianças que são negativas, que já fecharam o diagnóstico como não sendo infectadas, o Ministério ele diz que, uma vez que você determinou que essa criança não é infectada, você pode mandar para a atenção básica. No nosso SAI-CTA, a gente tem um cuidado de ficar com ela até a adolescência, para a gente ter a certeza de que não houve transmissão vertical. É uma particularidade da nossa região, de questão de cultural mesmo. Mas a criança infectada, ela vai pela vida toda. Ela vai deixar de ser criança, vai deixar de ser acompanhada com o pediatra e vai ser acompanhada com o clínico, com o infectologista, com o ginecologista, se ela for uma mulher. Então, é pela vida inteira. É importante estar fazendo essas colocações, porque, às vezes, a senhora falou bem certo, é uma particularidade da região, é uma escolha, vamos dizer assim, do grupo, aqui, realizar esse tipo de atendimento até a adolescência ali. Mas não quer dizer que todos os CTAs fazem a mesma coisa, é isso? Não, o Ministério ele preconiza isso. Uma vez diagnosticado que a criança não é infectada, ela pode ir para a atenção básica. Agora, se pensando em cura, doutora, existe um protocolo, critérios para determinar que não houve contaminação vertical? Tem algum protocolo que deixe bem claro, até para diferenciar isso? Então, um adolescente já iniciou a vida sexual dele, assim, ele não é mais considerado, em caso de possível apresentar exame positivo, ele não se enquadrar mais como vertical a transmissão. Então, é isso. Por isso que a gente acompanha. Quando a criança, a gente já fez o teste rápido com 1 ano e 6 meses, 18 meses. Ela deu negativo. E a gente repete com 3 anos para uma confirmação diagnóstica. E, se ela dá positivo, o que a gente faz? A gente faz o DNA proviral. Se ela der negativo, a gente já considera que ela não é infectada. Se ela der positivo, ela é infectada e vai acompanhar. Então, a gente realmente acompanha essa criança até os 3 anos de idade, determinando que não houve transmissão vertical. E, como eu disse, ela já poderia ir para a atenção básica. Passou disso, a gente já sabe que não houve transmissão vertical, mas a gente acompanha como uma, digamos assim, como uma garantia. Ótimo. Gente, assim, muitas informações sendo passadas hoje aqui no programa. Já fico muito feliz pela doutora, Giana Andréa, ter aceitado o convite para estar hoje aqui conosco. Então, já gostaria de agradecê-la, por ter vindo até aqui, trazer tantas informações aí. Muitas, assim, eu me atualizei aqui em tudo. Viu, doutora? Muitíssimo obrigada, doutor Marcos? Não, assim, nossa gratidão, certamente, da maneira como foi, da forma como foi colocada, doutora. Muito objetivo, muito claro para o nosso telespectador, que nós temos público aí que assiste o programa, profissionais da área de saúde, que entende a linguagem, mas também temos um público grande que não é da área de saúde, até leigos, e eu creio, assim, pela maneira como foi colocado, até parabenizá-la, deixou todos muito bem instruídos aí nesse programa a respeito desse tema que causa muita controvérsia, mas da maneira como foi colocado, certamente o telespectador ele entendeu a linguagem, entendeu
a informação que foi pretendida desde o início. Então, nossa gratidão também pela participação no programa. Eu quem agradeço, eu espero ter contribuído um pouco. A gente não sabe tudo, mas o que a gente sabe a gente procura transmitir. E queria dizer que não tenha vergonha, não tenha medo. Vá, se você quer, né, e precisa, acha que tem necessidade, vá até o SAI-CTA, faça o seu exame. Hoje já não tem mais esse tabu com relação ao HIV. Nós temos lá profissionais qualificados para te atender, para dar um bom segmento, né? E também para poder te tranquilizar, né? Eu queria agradecer a Dármina, o Marcos, por essa grande oportunidade, agradecer toda a equipe do SAI-CTA, como a gente fala, a nossa família SAI-CTA, a enfermeira Cícera, que está sempre do meu lado e me apoia muito, e, em especial, a nossa gerente, a Catiane, que realmente é uma pessoa que tem feito a diferença no SAI-CTA nesse tempo. Tá? Um abraço a todos e desejo para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que Deus nos abençoe sempre. Ótimo, muito bom. E como eu falei no início, a doutora Giana Andréia, ela é médica pediatra e ela também atende ali na Cliped, que fica na Avenida Itacaiunas, próximo ao hospital da Unimed, viu? Então, qualquer coisa, está passando aqui embaixo o telefone, o endereço, qualquer coisa, faça o agendamento lá, ok? E muitíssimo obrigado. Não percam o programa Missão Saúde na TV. Fiquem ligadinhos.